Flamengo vinha reclamando seguidamente de questões de arbitragem. Sim. Na última segunda-feira também foi um negócio assintoso, assim, né? Muito pesado. Mas o Bahia também, né? E é daí que vem o que eu acredito ser o único movimento que faria algum sentido com relação à arbitragem no futebol brasileiro. É um movimento de todos. Não é um movimento hoje a arbitragem foi boa porque o meu time foi beneficiado. E teve isso hoje, hein? Uhum. Teve gente falando que foi boa. Né? Teve gente Beleza. falando que foi ótima. E é ruim quando o meu time é prejudicado. Não é. A arbitragem é ruim porque ela é pouco incentivada a se movimentar, a se profissionalizar, a que os árbitros tenham mais estrutura. O Sandro fala muito sobre isso aqui com a gente, né? Então, assim, é interesse dos agentes do jogo ou não? Porque é um ótimo subterfúgio. Isso. Em momentos de crise. Você pega a responsabilidade que é sua e transfere. Para quem? Para a arbitragem. Isso é muito comum no futebol brasileiro. Então, assim, há interesse coletivo na melhora da arbitragem no Brasil? Acho que essa tem que ser a discussão. Errou hoje contra o Bahia? Errou clamorosamente. Tinha errado no final de semana contra o próprio Bahia? Tinha. Como errou contra o Flamengo na segunda. A arbitragem não tem camisa. Ela erra para todos os lados, indistintamente. Hoje não tá fácil, hein? Tem problema. Indistintamente. É isso? Tá certo. Talvez Fica tranquilo. Faltado uma... A oralidade nos permite também, né? Ninguém é perfeito. Mas só vai mudar quando eles se mexerem todo mundo na mesma direção, entendeu? Para os clubes, eu não acho que é cômodo, mas é um comportamento que é repetido historicamente porque entrega a você a possibilidade de transferir a responsabilidade do seu insucesso, rodada após rodada, né? Quando ele ocorre. Então é uma situação que não tem solução da maneira como se debate hoje. E quem deveria tentar girar essa roda para um lado de evolução, de desenvolvimento da categoria, são os principais interessados, né? Os clubes envolvidos em situações como essa. Você levantou a bola... Pedrinho, já vou só aproveitar o gancho aqui do Rafa. Você levantou a bola, né, que o Flamengo estava reclamando bastante da arbitragem, depois do jogo contra a Chapecoense, a gente acompanhou, a gente falou sobre isso aqui no Troca, mas o Bahia também já vinha reclamando, e você até fez o levantamento. Foi contra quais times mesmo? O lance do Juninho Capixaba contra o São Paulo, no final de semana, e na rodada anterior o lance de pênalti contra o Juventude fora de casa. 3 lances com o de hoje, né, de ida ao vídeo e de manutenção de uma decisão discutível, né? A de hoje não é nem discutível, na boa, a de hoje não tem discussão. A de hoje, só ouvindo os envolvidos na situação. Essa daí, esquece. É vergonhoso também. Fala, Pedrinho. Não, o que aconteceu com o Flamengo contra a Chape, principalmente naquele lance que o Gabigol sai do meio de campo, ali é um erro de interpretação da regra, né? Porque, primeiro que ele estava dentro do campo, né? Aí é falta de conhecimento da regra, mas de repente a assistente não percebeu que ele estava dentro do seu campo, aí vem um erro de descumprimento da regra, porque a regra diz que você tem que deixar seguir e depois sim, dar o impedimento. Como estava muito justo, né, ele dentro do campo, mas se ela achou que ele estava já no campo ofensivo, mas estaria muito justo. Então, mais um motivo para ela deixar seguir. E aí é uma falta de interpretação da regra. No caso de hoje, o Sandro até usou na transmissão que o VAR não precisava nem chamar, porque era um fato. Não era interpretativo, de tão claro que foi o lance. Então é assustador você brigar com a imagem. Eu não sei realmente se ele teve a possibilidade de ter todos os ângulos, porque a única coisa que eu posso acreditar é que ele não teve um ângulo favorável para que ele pudesse tirar a conclusão. E mesmo assim, para mim, é muito nítido, assim, que bate bem no peito. Aí uma pergunta para vocês. Será que o árbitro se vale do que ele viu em campo, já que o VAR não mostrou nada mais? Não, mas até essas... Olha só, isso aí está rodando na cabine enquanto ele está vendo a imagem. É a melhor imagem? Não. É suficiente para não marcar? É. Como o braço dele vai para trás, ele fica com a sensação que bateu no braço, mas não bateu. Essa imagem não deveria nem rodar, essa por trás. Nem rodar. Porque você não bota a imagem ali para aumentar a dúvida do árbitro, você põe para tirar uma dúvida. Exatamente. Essa de trás do gol só piora a situação. A questão é identificar o ponto de contato no jogador. E não é no braço. E não tem como ver que é no braço, porque não teve braço. Né? Eu concordo com você. Eu não acho que tenham sido as melhores imagens escolhidas. Independentemente disso,
é virar para ele e falar, não pode manter a decisão, não tem braço na jogada. E sustentar a discussão com ele. É quase impedir que o cara volte e tome a decisão que ele tomou dentro do campo de jogo. Porque não cabe. Foi absurdo. E a gente tem diversos erros de arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro. Não é essa a questão. Mas essa salta aos olhos, né, cara? Aqui, por exemplo, o Vitor Miller colocou na hashtag troca de passe. Sou Flamengo, mas dizer que a arbitragem foi bem reflete bem o trabalho, aí palavras dele, trabalho de circo do Renato. Ele não está gostando do trabalho nem da postura do Renato. Bom, a gente vai mostrar depois a coletiva do Renato, esse pedacinho também que ele fala sobre a arbitragem. Fala, Gustavo, o nosso diretor. Ah, sim, teve a expulsão também, né? Mais um problema também no primeiro tempo que aconteceu dessa partida. Vamos colocar para a gente analisar aqui e conversar. Cadê a imagem da expulsão? Roda para nós. Agora sim, agora sim. Quero ver vocês, né? Porque foram três jogadores expulsos no total. Essa é a parte mais doída de estar sentado nessa cadeira aí, né? Quando não roda, né? Quando não roda. A gente fica com aquela cara de pastel, o apresentador fica assim, ó, não sabe se sorri, o que ele faz, né? Cri, cri, cri. Mas aí que legal, né? Roubado. O jogo de cintura que a gente tem que realmente encarar. Só cresce minha admiração por vocês, nossa senhora. Para, Rafael, amanhã você vai estar aqui desse lado. Doído. Tá aí. As expulsões, eu não acho que as expulsões passem pelo que é a crítica ao jogo, não. Teve protesto do Bahia, né? Que inclusive também atrasou a partida. Na volta do intervalo, os jogadores do Bahia se mostraram muito revoltados com a arbitragem, chegaram a ameaçar que não iriam de novo para o gramado no segundo tempo. Foram mais ou menos 10 minutos em torno dessa confusão. Pedrinho, quero ouvir você também, que já esteve dentro do campo, sabe muito mais do que eu aqui e o Rafa em relação a essa questão dos nervos à flor da pele, com tudo isso acontecendo, com a arbitragem dessa forma, do jeito que foi nessa partida. O problema é que o que originou a ação da expulsão do Bahia é justamente aquele lance do pênalti, né? Porque o emocional, apesar do Bahia estar vivendo um momento legal, né, de recuperação dentro da competição, ele está brigando para fugir do rebaixamento e já vem de alguns jogos reclamando de arbitragem. E quando eles chegam no vestiário, eles viram a imagem que a gente está vendo, eles tiveram acesso, porque eu não sei quem do Bahia falou isso na entrevista. Né? Então eles tiveram, aí revolta ainda mais. Aí o comportamento do atleta, o emocional do atleta, aqui no Brasil, que a gente falou muito das interferências externas que influenciam diretamente nas ações do jogo, é isso, o jogador começa a perder um pouco o controle e começa a ter atitudes que ele não teria se estivesse dentro de uma normalidade. Então eu acho que a expulsão ela é natural, não vejo um erro grave, ele já tinha cartão amarelo, né, se eu não me engano. Então assim, ele dá um carrinho, toma o segundo e é expulso. Olha só, no Twitter o Bahia depois acabou também explicando um pouco por que voltou para jogar no segundo tempo. Tá aí, ó. Ameaçamos não voltar para o segundo tempo, mas abandonar o jogo não é coisa desse clube aqui. A gente não quer favorecimento, apenas arbitragens justas. Diante do que a gente viu hoje, complicado. Imagina a vontade de voltar muito, mesmo. Mas eu não gosto do papel... De não voltar? Não, porque é mais... Não, o papel do atraso... Eu acho absurdo o que aconteceu. Ou não volta ou volta, é isso? E não atrasa, é isso? Então, não pode não voltar, cara. As sanções são muito piores para o clube. Não tem essa de não voltar, entendeu? E em sinal de protesto é pouco, porque na verdade você está fazendo o papel que até o jogo de quinta o Flamengo fez depois de segunda-feira. Teria que ter uma unidade Toda nisso. semana é isso, para um dos lados. Para o Bahia tem sido assim recentemente. Você falou, né? Seria melhor ter essa unidade, um movimento. Se não for assim, não vai mudar. Porque a arbitragem vai continuar sendo amadora. Num futebol cada vez mais profissional, você tem um ambiente amador e que é de fundamental importância para a definição dos resultados ou para a justiça dos resultados, o mais próximo possível do que a gente chama de justiça. Não cabe mais. E para não caber, é movimento dos clubes. Mas não para que o meu time não tenha nenhum prejuízo na rodada do fim de semana. Para que o nível da arbitragem, de maneira geral, se alinhe com o que tem de expectativa o campeonato. Concordo com você. O Pedrinho levantou. Levantou, fez que nem o Casão levantou. A periférica está em dia aqui. Eu não enxerguei, não. Fala aí, Pedrinho. A é meio campista, criativo, ele vê tudo. Isso. Eu acho, tá me chamando de perna de pau, né? Não, porque você estava de costas. Eu acho que a forma de protestar é exigir a profissionalização da arbitragem, cara. Essa é a melhor forma de protestar. Porque eu tenho
um amigo que não é mais árbitro, né, mas ela era árbitro, e eu encontrava ele na academia, treinando por conta própria, mas não tinha especificidade no treinamento. Então, assim, eu estou ali, eu posso correr 10 quilômetros na esteira, eu estou no meu momento de colocar a minha forma pessoal, mas não é nada profissional, porque eu não jogava mais, mas ele não tem o tato com circunstâncias diferentes do jogo, só quarta e domingo, ou quarta e quarta, ou domingo e domingo. E eu acho que se tivesse a profissionalização, além da questão física, ele estaria, nos dias que ele não estivesse jogando, ele estaria arbitrando de forma dentro de um instituto, ou das federações, ou da CBF, de estar ali em jogos amistosos, estar praticando, estar vivendo situações diferentes, mesmo que não tenha pressão do torcedor, circunstâncias do jogo, porque cada jogo surge uma coisa diferente. E isso não acontece. Então, assim, ele está ali, aí amanhã ele vai para o consultório porque ele é dentista. Cara, me desculpe, não dá. Alguém tem que pagar essa conta aí. Ó, a gente separou aqui algumas imagens do Guto reclamando bastante. As nossas câmeras captaram, né, essa indignação do Guto. Tem áudio, né? Ele fala dos 3 áudio. jogos, né, das 3 decisões que a gente está debatendo. E a gente vai mostrar. Vamos primeiro ouvir e depois a gente comenta aqui. O Guto falando dos 3 jogos. Bom, já vou emendar o assunto aqui, que aí depois vocês também colocam aí no pacote e a gente conversa sobre tudo, né? Sobre essas questões polêmicas. Teve a agressão também do Diego no Rossi, que até virou meme nas redes sociais, né? E do Rossi também no Diego ali. O Diego se irritou com a cotovelada do Rossi no lance anterior que a gente viu. E foi direto para o atacante, foi para cima, colocou as 2 mãos ali no pescoço, meio que esgoelou o adversário, né? Você não espera... O Rossi era para ser expulso no momento em que ele dá o salto com aquele braço ali na direção do rosto do Diego. Uma cotovelada muito feia. E aí o calor do jogo é muito difícil justificar de fora para dentro, né? Mas você espera um outro comportamento de um jogador como o Diego, assim. Porque, na verdade, era o Bahia com 2 a menos ali. Não teve influência direta no resultado, porque 10-9 é a qualidade do Flamengo. E um jogo já com placar favorável, você administra. Do time. Exatamente, assim... a bronca, o incômodo, a reclamação, o falar com o árbitro, falar com o Rossi, ok. Você não espera a atitude tão agressiva, né? Eu tô falando de expectativa, que é muito fácil falar daqui. Não sei o quanto o Diego ficou irritado, porque é um lance do Rossi completamente descabido, a forma como ele salta na direção do Diego e deixando o braço. O braço dele tá na direção do rosto do Diego quando ele dá esse salto. Então, assim, é uma jogada que o Rossi seria expulso pela origem do lance, indiscutivelmente. Mas que o Diego acaba sendo expulso junto pela reação, que é fora do... Não do contexto, mas fora do que se espera, né, para um jogador com essa experiência, e também pelo que era o momento do jogo, né? Que ele sabia que o Flamengo teria uma vantagem ainda maior com 11 contra 9. O que você tá rindo, Pedrinho? Não, porque você falou de meme, e eu não sei se vocês já viram, eu não sei, vi em algum filme, às vezes vem um personagem, né, pra cima do outro com a maior força, o cara só faz assim no pescocinho dele aqui, pega no jeitinho e cai, né? Sim, é verdade. Mais ou menos isso. Isso é uma técnica milenária ali, quase que o Diego apaga o Rossi no campo. Que isso. Bom, a gente separou aqui também a entrevista do vice-presidente do Bahia, o Vitor Ferraz, que não poupou críticas em relação à arbitragem da partida. Vamos ouvir. É estarrecedor o que vem acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro. Eu confesso que o Sport Clube Bahia não suporta mais esse escárnio, porque é um escárnio. O Bahia foi prejudicado pela 3ª partida consecutiva em lances que o VAR chama e que os árbitros não observam os equívocos que estão sendo cometidos. Os 2 lances anteriores nas partidas contra Juventude e São Paulo foram inclusive reconhecidos pela comissão de arbitragem em resposta às representações oferecidas pelo Bahia. E chegamos aqui hoje e somos mais uma vez prejudicados. O árbitro hoje decidiu a partida. Ele citou ali também o lance do São Paulo e a gente já separou para colocar, relembrar aqui no Troca. Vai falando aí, Rafa. O pênalti no Juninho Capixaba, e que a interpretação quase unânime é de pênalti do Miranda, né, que passa na jogada ali e deixa a perna. E o lance contra o Juventude, que é bem impactante a imagem, porque
é um lance sem goleiro, de um toque de braço do jogador tentando travar a finalização. Mas o de hoje supera qualquer coisa. Assim. Então, para quem já vinha nas últimas semanas... O contexto é o seguinte, é porque o torcedor que no dia ele é beneficiado, ele costuma dar uma desmerecida. Como o próprio clube também, em situações como essa. O contexto é como se esse pênalti de hoje tivesse sido marcado contra o Flamengo, depois do que o Flamengo tem reclamado nos últimos jogos com relação à arbitragem. Porque o Bahia também tem reclamado da arbitragem em decisões de vídeo nos últimos jogos, né? Em que o vídeo chama porque não concorda com aquilo que o campo indicou. E o campo sustenta, não é que não possa sustentar, mas a de hoje é que a gente não encontra justificativa. Foi o que o Sandro falou. Você percebe o Sandro Meirahit até meio encabulado na transmissão, porque ele fala, ó, não vejo como dar o pênalti. O pênalti é confirmado, como você justifica isso? O de hoje não tem justificativa, né? Nenhuma. A CBF, o Vitor Ferraz até indica que na representação do Bahia à CBF, os 2 lances anteriores foram reconhecidos como erro, como lances que deveriam ter sido apitados, não pró-Bahia, né? Mas o contrário do que foi dado dentro do jogo. E hoje, então, não tem nem o que falar. É um negócio que foge do aceitável. Mas o Renato teve que falar, hein? Renato falou. E a gente separou um trecho aqui, depois eu quero ouvir o Pedrinho e você. Vamos ouvir. Eu acho que a gente tem que dar um jeito para que a gente não tenha esse problema em todas as rodadas, durante o campeonato, porque todo mundo chia. Todo mundo chia. Então tem alguma coisa errada. Então é por isso que quando nós temos uma boa arbitragem, eu tenho que elogiar. Da mesma forma que eu não gosto de falar de arbitragem, principalmente quando eles erram, justamente por isso. Tem o VAR. Tem a ferramenta. Não vai usar a ferramenta por quê? É isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Tem a dúvida? Chama o árbitro, joga a banana para ele, joga a dinamite para ele, deixa ele decidir. O que não pode é o cara do VAR decidir se foi pênalti ou não. Muitas vezes o cara do VAR, nem árbitro ele é. Como que ele pode decidir isso? Daqui a pouco, num lance desse, duvidoso, ele está decidindo um time para a Série A, para a Série B, um título. Com uma ferramenta dessa, inadmissível. Inadmissível errar. Pedrinho, começo por você. Bom, na avaliação do técnico do Flamengo, a arbitragem foi muito bem após a polêmica e ele diz uma coisa que me chamou a atenção, que o VAR não pode decidir, mas o VAR pode, pelo menos, alertar, que é o papel do VAR ali, ó, olha aqui, ó, a imagem está aqui. E aí depois o árbitro vai lá e decide. Na regra, a autoridade que dá a decisão final é o árbitro de campo, mas estou com o Rafa no que o Rafa falou no início dessa discussão. Cara, é brigar muito com a imagem. Se eu estou ali na cabine do VAR, eu falo, meu amigo, me fala onde você está vendo que a bola pegou no braço. Me fala onde está vendo. Essa imagem para você está aparecendo isso, então eu vou ter que achar outra imagem. Porque você não pode sair com essa dúvida, está muito claro. Eu acho que ele tinha que levar o árbitro no limite, porque não é como os lances anteriores do Bahia, que você pode dar ou não, você discute, né, como interpretativo. Aí esse não, esse é um fato. O Sandro usou essa palavra, é um fato. E isso interferiu no jogo, cara. Isso mudou o jogo. Pelo menos assim, até aquele momento, o jogo era complicado para o Flamengo. E depois dessa decisão, o jogo mudou. Mudou emocionalmente, mudou a postura dos atletas, né? O comportamento dos atletas dentro de campo. Isso teve uma interferência direta no jogo. Verdade. Vamos mudar de assunto ou você ainda está aqui, ó? Quer falar mais alguma coisa? Não. Deu? Até porque, cara, é a gente ficar enxugando gelo, né? Enxugando gelo. Vai continuar ali derretendo. Toda semana alguém reclamando, fazendo pressão para na próxima rodada ser